Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Frente Parlamentar dos Rios Brasileiros já nasce com adesão de 200 deputados. O grupo vai discutir políticas públicas ligadas à oferta e ao tratamento de água, bem como alertar a população sobre o consumo sustentável desse recurso. O país, detentor de quase 13% da água doce do planeta, vive nos últimos anos sucessivas crises hídricas em diferentes regiões. Mudanças climáticas, atraso no saneamento básico e uso indiscriminado são problemas a serem enfrentados. E o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre tudo isso com os deputados João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Deputados, como é que a gente pode explicar isso, o Brasil com tanta água doce o Brasil está passando por crises muito graves. O Nordeste acaba de sair, não sei, ainda mal saindo, né, da maior seca de todos os tempos, né, uma seca de 7 anos. Nosso São Paulo passou por uma crise hídrica muito séria há 2 anos. O Distrito Federal, onde nós estamos, está vivendo um racionamento de água. Brasília é uma cidade ameaçada de ser uma das 10 metrópoles do mundo que pode ficar sem água nenhuma. Deputado João Paulo Papa, como é que o senhor vê esse problema? Como é que o Brasil ficou nessa? O Brasil, como você bem colocou, Vânia, o Brasil tem muita disponibilidade de água, mas essa disponibilidade não coincide com as grandes concentrações populacionais. A Grande São Paulo, por exemplo, que viveu uma crise recente gravíssima, é um dos piores índices de disponibilidade hídrica por habitante do planeta. Se considerarmos o que há de oferta de água ali, naquelas bacias, em relação à população, que hoje chega a quase 23 milhões de pessoas. Então, esse é o desafio, né? A Amazônia, a bacia do Amazonas, os rios da bacia amazônica, tem muita oferta de água, estão próximos de populações muito pequenas, né? E, por outro lado, o Nordeste, o deputado colega Danilo Cabral, que conhece profundamente a realidade nordestina, sabe a dificuldade que é transpor essa grande oferta de água da região norte do país, para regiões áridas do Nordeste. Então, esse é o desafio, né? E como é que nós podemos vencer esse desafio? São muitas as ações, mas, em primeiro lugar, pensar claramente na importância da água, né? O valor da água, e o povo brasileiro, os governos brasileiros, acho que estão acordando mais recentemente para essa questão, né? Porque sempre vivemos aqui no Brasil a ideia da abundância, porque temos, de fato, muita oferta. Mas as crises que estão se sucedendo e mudando de lugar, tá certo? Quer dizer, foi São Paulo, o Nordeste já estava habituado com crises, agora Distrito Federal. Esses últimos acontecimentos revelaram ao país a necessidade de, primeiro, tratar melhor essa riqueza. Ela não pode ser desprezada da maneira como é, com falta de tratamento de esgoto, com falta de investimentos, enfim. Ela precisa ser tratada também com olhos de tecnologia avançada, com ciência, com engenharia, aí sim, e também diante de um cenário de uma nova cultura, que é a cultura da otimização do recurso, né? Do uso racional, do uso responsável da água. Acho que tudo isso juntos, esses fatores todos, quer dizer, fator cultural que envolve a população, o fator político, que é o país acordar para a importância dessa riqueza e saber lidar com ela enquanto é tempo, né? E o fator tecnológico, ou seja, investimentos bem feitos, claro, o Brasil tem todas as condições de superar as dificuldades que vive, mesmo com dificuldades climáticas, que essas são imprevisíveis, muitas vezes imprevisíveis. Deputado Danilo Cabral, eu sei que o Nordeste tem esse problema de água, a gente vai tratar um pouco mais detidamente, mas eu queria... Recife é uma cidade que cronicamente tem falta d'água, né? Não é uma coisa recente. Qual o papel aí, e aí é um pouco uma discussão que eu acho que o Congresso tem tratado
e tem abordado cada vez mais recentemente, da questão do saneamento, do atraso no saneamento, os planos de saneamento que o Brasil se coloca, sempre a gente vai atrasando, os investimentos vão demorando. Qual o papel aí nesse problema urbano do abastecimento de água? Cumprimentar a Vânia, cumprimentar o Papa. Veja, o Papa já antecipou um pouco esse diagnóstico. Primeiro, é só fazer uma correção. Acho que no caso de Recife, a gente já superou um pouco esse desafio do abastecimento regular de água. Foram feitos um conjunto de investimentos há um pouco mais de 6 anos, com a interligação que foi feita na região metropolitana do Recife, que regularizou o sistema de abastecimento de água da região metropolitana do Recife. Mas foi investimento em quê, deputado? Foi em adutoras que foram feitas trazendo água de uma barragem que tinha próxima à cidade do Recife, de Pirapama, e que regularizou esse serviço de abastecimento, sobretudo nas áreas da periferia da cidade, que eram aquelas áreas de morro que era bastante penalizada pela ausência do acesso à água. Mas, fundamentalmente, você coloca uma questão muito importante, a questão do saneamento básico, porque, como disse o Papa, eu acho que essa escassez que a gente teve recente, e é importante destacar as realidades distintas, como você colocou, você tem um norte com uma abundância de água, um nordeste que já há muito tempo, historicamente, sempre teve sujeito a crises hídricas. Nós estamos vivendo nesse momento a maior estiagem dos últimos 100 anos na história do Nordeste brasileiro. Nós estamos completando agora 7 anos consecutivos de estiagem no Nordeste. Há uma expectativa de que a gente volte a ter um inverno mais regular a partir desse ano. Eu digo isso porque o nordestino, de certa forma, ele já acostumou a viver, digamos assim, com o desafio do semiárido. Ele tem uma convivência com o semiárido. Essa estiagem que teve no Sul e no Sudeste, eu acho que ela se viu um pouco para despertar de forma mais ampla para o conjunto do Brasil esse problema. Isso era muito localizado como uma coisa do Nordeste, é um problema do Nordeste, a estiagem, E aí secular e atribuindo muitas vezes a ausência de uma vontade política, de fato, de se resolver essas questões. Entre os desafios, de fato, está a questão também do saneamento básico, e aí é um problema nacional. Nós temos ainda 100 milhões de brasileiros que não estão interligados ao sistema de saneamento básico. Nós temos um número que aponta, Vânia, que você precisaria ir no horizonte de 20 a 30 anos de 500 bilhões de reais para você ter o Brasil saneado. E é muito importante nisso. É importante sobre todos os aspectos. Quando a gente investe R$1 no saneamento, há dados oficiais que apontam que você economiza R$4 ou R$5 na saúde pública, porque decorrente da ausência de saneamento você tem um conjunto de desdobramentos que afetam a qualidade de vida das pessoas. Então, culturalmente, é isso que eu queria dizer, a gente precisa ter como ponto de partida, e eu acho que esse momento que a gente vivenciou no conjunto do Brasil de escassez de recursos, levou o brasileiro, o cidadão brasileiro, a ter uma reflexão no sentido de valorizar a água, de valorizar o uso responsável da água, que eu acho que isso é um marco que a gente tem numa mudança de comportamento. Agora, temos que ter uma decisão política no sentido de fato, fazer o investimento em saneamento. Muitas vezes, isso também é um pouco da cultura da política, muitos gestores não gostavam de fazer investimento em saneamento, porque é aquela coisa que é enterrada debaixo da terra, as pessoas não veem, a população não vê. Às vezes, quando você faz uma obra de saneamento, você rasga a cidade, tem que abrir tubulações, modifica até a locomoção das pessoas. Mas hoje está mostrado que você tem que fazer esse tipo de investimento. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, é a valorização, sim, da qualidade da água, do tratamento da água. A gente maltrata muito os nossos mananciais, e aí são todos. Não é só o cidadão, mas também aqueles que produzem, que jogam muitas vezes dejetos, nos rios e termina prejudicando o conjunto da população. Porque quando a gente abordou a crise hídrica nas diversas capitais, todas as capitais que tiveram problema de água, tinham um imenso rio que passa por elas. São Paulo tem Tietê e Rio Pinheiros, E todo mundo fala, mas como que a gente tem tanta água e não pode usar essa água? Represa Billings, tudo até arrepiava a ideia de pegar, Belo Horizonte, todos têm os grandes rios. Agora, então, essa questão, São Paulo é a maior metrópole da América Latina.
e joga esgoto no rio. A gente faz a mesma coisa que a gente faz há séculos. O Brasil joga esgoto no rio. O Brasil, em matéria de saneamento, em termos de índices, né, de cobertura, está no século passado, ainda não entrou no século XXI. O deputado Danilo colocou muito bem aqui, no final da sua fala, que nós maltratamos os mananciais. Eu queria acrescentar que nós maltratamos uma outra riqueza muito importante para os brasileiros, que são os nossos mares, né? A faixa litorânea. Nós maltratamos também tratamos muito mal essa riqueza, se considerarmos que a maior parte da população brasileira hoje se concentra na faixa litorânea, até 100, 200 quilômetros do litoral, se considerarmos que essa é uma riqueza efetiva para o turismo, para o desenvolvimento, para a geração de empregos, e também na falta de um saneamento adequado, na falta de tratamento, nós estamos maltratando, poluindo não só rios, não apenas mananciais, mas também a nossa água, as praias, né? Assim, essas riquezas que são também importantes e que estão recebendo uma carga de poluição incompatível, maltratando o turismo e a biota, enfim, tudo que a gente pode considerar de riqueza natural proveniente dos oceanos. Então, o quadro é gravíssimo, o número já está calculado, são mais de 500 bilhões de investimentos necessários para a universalização. O Plano Nacional de Saneamento, que previa, podemos dizer que ele não prevê mais, até 2033 a universalização, não vai se concretizar, não vai se materializar. Nós temos que rever esse plano, né? Imediatamente, rever dentro de uma consciência nova, dentro dessa consciência que a crise de São Paulo, o alerta que a crise de São Paulo acabou gerando para o Brasil inteiro. Concordo, eu sou paulista e a nossa visão lá sempre foi essa, que o problema de falta d'água era um problema do Nordeste, porque é recorrente no Nordeste, não há nenhum demérito nisso, mas há uma região árida, né, com pouca disponibilidade, e o Brasil inteiro se acostumou com essa ideia de que o Nordeste, o problema da falta d'água era um problema nordestino. Não é. Hoje é um problema nacional. Há uma outra questão que eu acho importante, quer dizer, que não é apenas a riqueza ou pobreza que resulta em baixos investimentos em saneamento. Nós temos estados do sul do Brasil que são estados ricos, muito desenvolvidos economicamente, que estão muito atrasados no ranking de saneamento. Então, o que mostra que, como bem o deputado colocou aqui, que é uma questão de prioridade, né? Obra de saneamento nunca foi obra valorizada, nunca foi uma obra de muito prestígio e é a mais importante das infraestruturas. Hoje, quando se pensa num novo bairro, um novo loteamento, a pessoa pensa primeiro no asfalto, na guia, na iluminação pública, enfim, e o saneamento percebe, fica sempre para o final. A água ainda chega rapidamente, porque ninguém vive sem água, mas o saneamento, fechar o ciclo do saneamento, que é recolher essa água servida, né, e dar o tratamento adequado a ela, para não contaminar o bairro seguinte ou a cidade vizinha, isso nunca foi levado em consideração no Brasil. E é o nosso desafio, nós temos que enfrentar essa realidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o deputado Danilo Cabral. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a segurança hídrica com os deputados Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo. Deputado Danilo Cabral, o senhor ia acrescentar mais uma coisa sobre saneamento? Só para complementar, assim, porque eu queria expor os números disso aqui, quanto, né, isso significa de fato para o Brasil. Olha, nós temos, são dados oficiais, 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. 100 milhões não têm acesso a casas ligadas à rede de esgoto. Apenas 40% dos esgotos são tratados no Brasil. Do ponto de vista da cobertura, a região norte tem apenas 14% com esgoto tratado. O sudeste é a região mais avançada com 44%. Esses dados mostram de forma objetiva o tamanho do desafio que nós temos aí. E muitas vezes, e aí a gente vive um momento, né, de dificuldade, inclusive do ponto de vista fiscal, o Estado brasileiro não está tendo condições de responder dentro daquilo que foi planejado, até no plano nacional, como o Papa colocou. E aí, enfim, nós temos uma experiência, por exemplo, muito positiva lá em Pernambuco,
que é a busca de uma parceria público-privada, né? A gente trazer a iniciativa privada para ser parceiro nesse processo, né? E, enfim, compartilhar essa responsabilidade. Eu acho que é um caminho também a se buscar, né? Numa crise como nós vivemos hoje no Brasil, uma crise econômica que traz consequências para as contas dos estados, dos municípios, da própria União, eu acho que um caminho também é se buscar essas parcerias. Deputado, queria acrescentar, desculpa, mãe, só queria perguntar, já que o deputado falou de uma parceria, como é que o senhor vê essa questão? São Paulo tem uma atuação de empresa privada também nessa questão do saneamento. Como é que o senhor vê essa questão da água também como bem econômico, né? Se isso não afeta o acesso à água? Acrescentar aqui as estatísticas, 4 milhões de brasileiros não sabem o que é uma bacia sanitária, não sabem o que é um banheiro. 4 milhões são desprovidos dessa, vamos dizer, que não é uma facilidade, mas uma necessidade básica, né? Eu penso que o deputado Danilo está correto, o governo brasileiro, por essa questão fiscal, hoje tem menos condições do que já teve no passado de aportar recursos no setor de saneamento, mas tem que fazer a boa política no setor. Nós não temos dinheiro e não temos uma boa política. Nós estamos diante de dois pontos aí frágeis em relação ao saneamento. Nós temos hoje no Brasil 7 ministérios cuidando do saneamento, 7. Além do Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente, são 7 órgãos ministeriais que têm algum tipo de atuação no setor de saneamento. Não há uma coordenação para a área. E veja, uma área tão fundamental e prioritária, em primeiro lugar, precisa ter uma decisão política de colocar o tema no centro das preocupações do governo brasileiro, uma vez que metade do país não tem acesso ao saneamento, e começar de novo a desenvolver uma política que possa, sim, agregar o setor privado. É bem-vindo, é necessário. Muitos estados, além de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e agora Pernambuco, já conseguiram colocar em pé, né, processos de parcerias com o setor privado. Não significa abrir mão da gestão, muito pelo contrário. No caso de São Paulo, a gestão é do governo de São Paulo, do governo paulista. Apenas a empresa, a Sabesp, no caso, conseguiu captar recursos para investimentos junto ao setor privado. Abriu capital, hoje tem acionista da Sabesp pelo mundo inteiro, fundos de pensão, aqui no Brasil também, muitas entidades que apostam num tipo de investimento que é seguro e saudável, né? Seguro, porque tem uma rentabilidade média enfim, que de certa maneira supera um pouco a inflação, e saudável porque está se aplicando recursos em meio ambiente, numa empresa que lida com o meio ambiente. Eu acho que esse é um bom exemplo, que pode ser replicado por vários outros estados brasileiros. Mas não só isso, nós temos que cuidar da boa gestão. Algumas companhias estaduais de saneamento, infelizmente, não têm uma gestão adequada, são caras, são obsoletas, têm pouca tecnologia, são administradas por corpos que não são estáveis, não são técnicos, muito politizados. Enfim, eu acho que há muito o que fazer em duas vertentes. Na melhoria da gestão daquilo que já existe e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento de boas parcerias com o setor privado. Isso não significa que a água vai ficar inacessível, não. Ao contrário, ela vai ficar, nós vamos garantir com isso qualidade e a universalização. Então, ela será mais acessível. Falando em acesso, a gente falou da crise histórica de falta de água no semiárido nordestino, e a grande obra que foi anunciada como uma solução para o problema foi a transposição. A gente tem agora uma discussão de outras grandes obras que poderiam solucionar o problema em outras regiões do país. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da transposição de São Francisco, como é que isso hoje funciona no Nordeste, qual foi o efeito disso? Olha, Vânia, primeiro eu acho que, pegando um pouco o que o Papa falou, eu acho que a gente tem que ter a preocupação com o uso múltiplo da água. No nosso caso, a gente faz esse debate em função até do que está acontecendo em torno do processo de privatização da Eletrobras. Eu quero fazer uma reflexão em torno disso. E por que eu faço essa reflexão? Porque 52% da água armazenada no Brasil, ela está sob a gestão da Eletrobras. 40% da energia hidráulica, ou seja, originária através da movimentação de águas, é a Eletrobras que toma conta disso. Das 10 maiores barragens no Brasil, 9
estão sob a gestão da Eletrobras. Então a gente precisa fazer uma reflexão, né, sobre as consequências desse processo de privatização no uso múltiplo dessa água. No nosso caso, lá no Nordeste, nós temos o Rio São Francisco, que é da gestão da Chesf e que também está dentro do pacote de privatizações. O Rio São Francisco, o uso da água do São Francisco, você tem ela para a geração de energia, mas também tem para o desenvolvimento econômico da fruticultura irrigada e você tem também para o abastecimento, que é a obra da transposição, uma obra que já foi investida 10 bilhões de reais e que se espera vá fazer chegar água para o consumo humano a 12 milhões de nordestinos em 400 cidades do Nordeste brasileiro. Essa água já está servindo, né? O que nos preocupa nesse processo é que, com o processo de privatização, a gente não tenha uma mudança nessa rota. É fundamental que a gente preserve, quando a gente defende a Chesf, eu falo na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf, eu defendo a Chesf como uma empresa pública, para que a gente preserve o interesse público no uso da água. Tá? Não é absolutamente, como o Papa colocou, eu não tenho nenhuma aversão a parcerias. Eu acho que nós temos, inclusive no setor da energia, muitos parceiros importantes. A energia eólica, por exemplo, hoje abastece metade da energia do Nordeste, é de parcerias privadas. Agora, nós precisamos garantir o uso da água para o benefício, sobretudo, dessa população que em 500 anos não conseguiu ainda ter acesso à água. Nós temos o maior semiárido do Nordeste, o maior semiárido do Brasil, está no Nordeste brasileiro. Nós temos 30 milhões de pessoas que esperam há 500 anos uma solução estruturante. Essa solução veio com a transposição. Então, é importante que a gente preserve nesse processo o uso dessa água também para o abastecimento humano. Quer dizer, essa é uma questão que uma agência reguladora, o senhor acha que não tem o poder de garantir isso? O senhor acha que a ANA não conseguiria garantir esse acesso à água? Olha, eu entendo que a agência é um órgão importante do ponto de vista da regulação, mas fundamentalmente a preservação da Eletrobras e da Chesf como empresa pública. Nós tivemos recentemente incidentes com empresas que foram privatizadas, né, e que, enfim, tinha todo um mecanismo de controle sobre elas. Vou citar 2 casos recentes que nós tivemos na questão de água, né, como a casa da Vale, da São Marco, né, que devastou todo aquele ecossistema ali de Mariana, e recentemente em Barcarena, também uma situação. A Eletrobras, ela tem 47 barragens. Nunca tivemos nenhum problema nessas barragens da Eletrobras. Eu falo isso sem fazer nenhum tipo de maniqueísmo, de bem e do mal, mas o fato é que muitas vezes se coloca como se transferindo para a iniciativa privada, você vai ter a excelência no serviço e a prestação de serviço. Isso não, a verdade, historicamente, você tem falhas tanto no privado como tem no público também. O que nós precisamos garantir, como disse o Papa aqui também, isso se transfere também para o setor da energia, na verdade para o setor público, é a boa governança disso. Governança transparente, com responsabilidade, enfim, que garanta o uso adequado dos recursos públicos, sem nenhum tipo de aparelhamento em torno das instituições. É isso que vai garantir com que a gente tenha a prestação de serviço de qualidade. Como é que o senhor vê essa questão, deputado? Da mesma forma, eu acho que o Brasil caminha bem quando busca no setor privado novos investimentos, mas não caminha bem quando imagina que passar para o setor privado, uma empresa, uma companhia que seja, um sistema, para buscar boa gestão, porque é possível fazer boa gestão e necessário fazer boa gestão também na área pública, tá certo? Então, toda parceria que caminha no sentido de buscar investimentos que o governo sozinho não consegue fazer, acho que vai bem, tem a nossa simpatia. Mas a ideia pura e simples de privatizar para melhorar a gestão, eu não consigo concordar com ela. Como eu falei há pouco, muitas companhias estaduais de saneamento precisam melhorar a gestão. Isso é uma decisão do governo local, do governador. Se ele quiser, ele tem a obrigação de fazer boa gestão, ainda mais numa área tão sensível como o setor de saneamento. Alguns estados fazem, porque outros não, né? Então, essa coisa da privatização da Eletrobras, eu concordo com o deputado Danilo, precisa ser bem vista, tá certo? Bem analisada e entender se é do interesse nacional a busca de novos investimentos ou é apenas a repassar algo que o governo não quer mais fazer, tá certo? É uma área estratégica que precisa ser controlada pelo governo. A Constituição diz que a água é de domínio da União, né? Ou seja, quando a gente fala de água, de energia, nós estamos falando de insumos fundamentais para o desenvolvimento do país, do desenvolvimento das pessoas. Então você não costuma abrir mão desse tipo, nenhuma nação do mundo abre mão desse tipo de ter
não é de você não ter as parcerias privadas, mas de ter o controle, o comando, a condução do ponto de vista do interesse do Brasil. É isso que precisa ser preservado. Porque eu falo isso porque tem projetos, inclusive no Senado já, falando em quebrar isso, em transformar, até um projeto do senador Tasso, né, que fala de criar o chamado mercado da água, tem um debate em torno disso aí também, de mudar a aí. água hoje é considerada pela Constituição É um bem como da um União. bem comum. Isso. E Então, o projeto, você ele torna um bem, tira dessa pode categoria. quebrar. E a água, no nosso entendimento, acho que podemos fazer esse movimento aqui dentro da Câmara, tem que ser considerada na Constituição como um direito social, a água e o saneamento. Eu tenho encampado essa iniciativa, estou buscando apoios, vou buscar o seu apoio de outros parlamentares, porque é fundamental que a nossa Constituição consagre água, saneamento básico, um conceito até mais amplo, como um direito social do povo brasileiro. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui, mas como você vê, esse debate e essa conversa não. Mas você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.